Bom dia. Então, meninos, vamos voltar aqui ao nosso assunto sobre as sequências. Nós vimos na aula passada, né, o assunto de sequências, nós demos início a ele, falando sobre as sequências, a sequência recursiva. Mas a sequência é todo o conjunto ou grupo em que seus elementos estão escritos em uma ordem, em uma determinada ordem, né? E aí, nós falamos sobre a sequência recursiva, que é quando um termo precisa do outro, do termo anterior, para poder ser determinado. Então, nós colocamos lá uns exemplos, né? Então, assim, essa sequência recursiva é quando, para que eu determine o termo, o próximo termo, eu preciso sempre de olhar o termo anterior. Isso foi na sequência recursiva da nossa aula passada. E hoje nós vamos falar sobre a sequência não recursiva. O que seria a sequência não recursiva? A sequência não recursiva são as sequências que não dependem de termos anteriores para determinar o próximo termo. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Então, quer dizer, nós vimos a sequência recursiva, que ela precisa, que para que eu determine o próximo termo, eu preciso do termo anterior. E agora a sequência não recursiva, essa não precisa do termo anterior para ser determinado, né? Então, nós vamos ver aqui uns exemplozinhos. Então, a recursiva precisa, para que eu determine o próximo termo, eu preciso do termo anterior. E a não recursiva, ela não tem essa necessidade. Então, uma sequência não recursiva. Trouxe um exemplozinho aqui, ó. Então, essa sequência aqui, nós já sabemos que ela é não recursiva. Então, o termo seguinte, ele não está precisando do termo anterior para ele ser determinado. Então, nós temos 0, 5, 10, 15, 20. E aí, qual será o próximo número da sequência? E será que eu preciso do termo anterior para determiná-lo? Se você bem reparar, aqui está sendo de 5 em 5, não é? Essa sequência, ela está mudando de 5 em 5. Era 0, depois foi 5, depois com 5, 10, depois mais 5 foi 15, mais 5 foi 20. Mas se você ver, eu não estou precisando do termo anterior. O que está acontecendo aqui? Nós estamos colocando os múltiplos de 5, simplesmente isso. Ou estamos pegando o número 5 e multiplicando por um número natural qualquer. Ó, então era 0, o próximo termo foi 5. Então eu peguei, por exemplo, e multipliquei. Multipliquei por 1, multipliquei por 2, não é? Multipliquei por o 5, fui multiplicando esse número 5 por um número natural qualquer. Então, 5 vezes 1 é 5, né? 2 vezes 5, 10, ou 5 vezes 2, né? 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Então, você vê assim, eu não usei o termo anterior. Eu não usei o 15 para determinar o 20. O próximo número aqui, qual seria? 25, não é? Então, mas eu não preciso do 20. Eu só posso pegar um múltiplo de 5. Então, eu sei que 5 vezes 5 é 25. Eu não usei esse 20 aqui para determinar o próximo. Então, aqui ficaria assim a sequência: 0, 5, 10, 15, 20. O próximo termo, 25. O próximo seria 30 e assim sucessivamente. Você viu, eu não precisei desse 20 para determinar o 25. Como não preciso desse 25 para determinar o próximo termo, que seria aqui 30, não é isso? Então, assim, ó, aqui eu multipliquei por 1, aqui foi por 2, aqui por 3, aqui por 4, aqui por 5, aqui por 6. Eu não estou usando esse termo para determinar esse. Isso é ser uma sequência não recursiva, onde não preciso do termo anterior para determinar o próximo termo. Vamos ver um outro exemplozinho? E aí? Como será essa sequência aqui agora? 2, aí já é 3,
5, 7. O que será que está sendo usado aqui? Que sequência é essa? O que nós estamos usando para poder determinar essa sequência, determinar e qual será o próximo termo? Nós precisamos do termo anterior para que nós possamos determinar o próximo termo que vem aqui nessa sequência, ó. Sabe o que nós estamos usando aqui? Os números primos. Os números primos. Então, quem é número primo vai entrar nessa sequência, porque é o que nós estamos usando. A sequência dos números primos, mas eu não preciso do termo anterior para determinar o próximo termo. Então, aqui, ó, números primos. Qual será o próximo termo aqui, ó? 2, 3, 5, 7. E se eu quiser colocar o próximo termo, será quem? Exatamente, 11. Outro número primo, mas eu não precisei do 7 para determinar o 11. Então, aqui é uma sequência não recursiva. Outro exemplozinho aqui, ó, meninos, de uma sequência não recursiva. Então, nós temos aqui 2, 10, 12, 16, 17. E aí, nós vamos ver que sequência é que nós estamos usando aqui. Sabendo que estamos na sequência não recursiva, que é onde, para que eu determine o próximo termo, eu não preciso do termo anterior. Então, mais temos aqui 2, 10, 12, 16, 17. E aí, eu quero que vocês olhem aí. Qual que seria o nosso próximo termo e qual a sequência que nós estamos usando aqui? Então, eu vou fazer aqui, ó, que nós vamos dar uma completadinha aqui. Nós vamos dizer qual será o próximo termo. Então, tem 2, tem 10, 12, 16, 17. E aí, nós vamos colocar o próximo termo. Sabendo nós, um não precisa do outro para ser determinado. Então, eu tenho 2, 10, 12, 16, 17. E o próximo termo, qual que será? 19. O próximo termo aqui é 19. Por quê? Porque se você reparar bem, a única coisa que estamos fazendo aqui é colocando essa sequência com os números que começam com a letra D. Começam com a letra D. Essa é a sequência que nós estamos usando. Então, se pode entrar aqui todo mundo, todos os números que começam com a letra D. Quando eu coloquei o 2, a condição para que o próximo número estivesse nessa sequência, não era depender de um outro para ser formado, era simplesmente começar com a letra D. Então, entrou o 2, o 10, o 12, 16, 17 e agora o próximo número é 19 e assim sucessivamente, porque essa sequência aqui é uma sequência onde todos os números começam com a letra D.